Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Jesus, nós amamos a Tua palavra, e nessa noite tudo que ela está dizendo aqui vai se cumprir em nós, e nós vamos sair desse lugar com a nossa bateria recarregada para a segundona. Não vai ser segundona brava, não, vai ser segundona abençoada. O mundo odeia segunda-feira, mas o Senhor vai operar os teus milagres na nossa vida segunda-feira. E se a gente está cheio do Senhor, não tem dia especial. Por isso nós te pedimos, fala conosco, esconde o teu servo atrás da cruz, para que não saiam palavras humanas, mas o Senhor fale conosco. Vou te contar uma história. Em janeiro de 1906, chegou à cidade de Los Angeles, vindo do Texas, um homem negro, cego de um olho, analfabeto, neto de escravos, e esse homem se chamava William Seymour. William Seymour saiu de Dallas, no Texas, e foi morar na Califórnia em janeiro de 1906. Quando ele chegou ali, ele era pastor, mas ele não tinha igreja, ovelhas. Então ele começou a evangelizar. E ele falou para um rapaz na rua assim, tal de Luiz, falou: Luiz, eu posso na sua casa orar? Ah, demorou, vamos embora. Então, na noite do dia 14 de abril de 1906, esse homem, neto de escravo, cego de um olho, foi até a casa do Luiz. Chegou lá, só tinha ele e o cara. Então foram fazer o culto. O pastor abriu a Bíblia e começou a falar. E com 3 minutos que o pastor estava falando, o Luiz endoidou. Deu uma doideira nele. E ele começou a falar uma língua doida. Uma metralhadora. E o pastor falou: meu Deus, que isso? Não estou entendendo o que está acontecendo. E o Luiz caía no chão, levantava, sapateava, rodava. E estava só os dois. Ele falou: legal. Quando ele acalmou, ele deu uma água para ele. Porque tem gente que é assim, ele está querendo acalmar o Espírito Santo, né? Então, calmou ele, falou: olha, eu tenho uma outra reunião na casa dos irmãos aqui do lado, vamos lá comigo? Aí ele respondeu: vamos. E foi. Chegar lá na reunião, tinha 30 irmãos, num prédio, no 3º andar. Chegou lá na reunião, o pastor William, mesma coisa, um homem muito simples, gente. Há 104 anos atrás, não existia avivamento, não existia igreja pentecostal, não existia dom de línguas, não existia assim, não havia no mundo inteiro. As igrejas estavam, era a igreja Brastemp, igreja Prosdóximo, tudo gelada, tudo tradicional. O Espírito Santo e esse carpete aqui era a mesma coisa, não tinha lugar nenhum, não havia pentecostalismo. Tinha morrido isso no cristianismo há uns 300, 400 anos atrás, com o último avivamento, o grande avivamento que tinha acontecido no Nordeste dos Estados Unidos. E aí chegaram naquela casa e o pastor William abre a Bíblia e lê Atos, de 1 a 4. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. De repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um vento, um barulho, e encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistos sobre eles línguas. E o pastor William falou 3 minutos. Acho que o Espírito Santo não queria que ele pregasse muito nunca. Quando com 3 minutos, 7 irmãos endoidaram no meio do negócio. Começaram a pirar. E o Luiz entrou junto. E os outros 20 ficaram assim: aleluia. Você sabe que quem está querendo e não consegue fica do lado só de... Sabe o que aconteceu? Uma das meninas que foi batizada no Espírito Santo, analfabeta, neta de escravas também, sentou no piano velho que estava lá e tocou música clássica a noite toda. Os irmãos começaram a falar árabe, japonês, começaram a falar audivelmente, e os outros 20 entraram no forró junto também. E o fogo caiu, e deu 9 horas, 9h30, 10 horas,
Aí dá 10 horas, você sabe que 10 horas, né? Tem gente que fica endemoniada 10 horas. 10 horas o demônio pegou uns lá e foi lá na porta tirar satisfação. Mas caramba, eu estou querendo dormir. Quando bateu na porta, esse povo desaforado, né? Vamos tirar, vamos. Uns 3 vizinhos. Na hora que abriu a porta, eles fizeram assim. Começaram a confessar pecado na porta. Não conseguiram falar nada, ficaram chorando. E foi subindo os vizinhos. E os vizinhos não conseguiam nem chegar na porta, eles iam ficando na escada. Aquele monte de vizinho ficando caído na escada, caído. Resumindo, às 9 horas da manhã, o culto ainda continuava. 12 horas depois. A rua ficou interditada. Porque a multidão de gente caída, de gente chorando, de gente babando, estava no meio da rua. O Los Angeles Times, jornal conceituado de Los Angeles, na época, dizia o seguinte, que as pessoas do outro lado da rua, que estavam atravessando a rua do outro lado, com a marmitinha na mão, indo trabalhar, caía no chão, confessando os pecados para a marmita. Marmita, eu sou um pecador. Chorando, sem saber de nada. Ninguém conseguia mais chegar lá dentro. E lá dentro, e o povo orando, e aquela loucura. E o culto então ali levou só 72 horas. 3 dias. Não parava. 3 dias. Sabe o que acabou com o culto? O assoalho da casa cedeu. Buf! Caiu todo mundo no apartamento de baixo. Aí os irmãos falaram, acho que Jesus está querendo que a gente para. Cedeu, caiu todo mundo no apartamento. Foi entrando gente. E o povo pulando, sapateando. E caiu todo mundo. Saíram dali e falaram assim, temos que continuar. Aí foram andando pelas ruas de Los Angeles e alugaram um prédio velho que tinha sido usado como material de construção, fábrica de material de construção, e depois tinha sido usado como depósito para animais. E ali um prédio de 2 andares na rua Azusa. E ali na rua Azusa aconteceu o maior avivamento da história moderna. O que aconteceu na rua Azusa, Lucinho? Eu te falo. Na rua Azusa, durante 3 anos, de 1906 a 1910, 1911, mais ou menos, deu um pouco mais de 3 anos, quase 4. Os cultos eram ininterruptos. Era culto de manhã, que não acabava, emendava com o da tarde, que não acabava, emendava com o da noite, que não acabava, e tinha vigília, e era 24 horas, e ninguém comandava nada. O pastor William arrumou um caixote maço de tomate, e ele sentava no caixote, e ele pôs um outro caixote de tomate vazio, e ele ficava com a cara dentro da caixa de tomate, orando, chorando, assim, de meia em meia hora, uma hora, ele tirava a cara lá de dentro e falava assim, arrependei-vos! Enfiava a cara lá de dentro e ficava gemendo de novo. Os testemunhos eram espontâneos, as músicas eram espontâneas, ninguém orava para ninguém ser curado, todo mundo saía curado, era pilha de cadeira de roda, de muleta na porta, e ninguém dava moral para isso também não, porque a presença de Deus era tão forte, que não dava tempo de falar assim, você foi curado. Não, tinha coisa muito mais importante acontecendo, para prestar atenção num simples paralítico, coisa qualquer. No andar de cima, eles jogavam o povo que desaparecia do mapa. Tinha gente que chegava e puf! E Jesus arrebatava o cara 3 dias, 4 dias, ele ia lá para Nárnia, lá não sei para onde Jesus levava. Pegava o cara e ele subiu com o corpo dele lá em cima e jogava ele lá, e ficava lá, gemendo. Às vezes quando descia lá de cima, lá, doidão. A história conta que milhares de habitantes de Los Angeles, não cristãos, quando dava a noite e olhavam por cima do prédio da rua Azusa, eles viam uma luz por cima do prédio. Tem a foto na internet dessa luz. Os repórteres ficaram loucos. E a coisa foi acontecendo. Sabe o que começou a acontecer? Crente tudo, enquanto a igreja de Los Angeles começou a ir lá. O que os pastores fizeram? Pau no William Seymour. Começaram a falar mal do homem. O homem só sabia ficar com a cara dentro da caixa de tomate. Ele até... posso te falar uma coisa? Sabe quando que o William foi batizado no Espírito Santo? Depois que quase toda a igreja dele já estava batizada. Ele foi batizado depois. Fofinho está aí, né, Fofinho? Um beijo, Fofinho está aí. Demorou. Fofinho é coisa linda de Deus. E aí, o que aconteceu? Esqueci, Fofinho. Não, o que aconteceu? Os pastores começaram a falar mal. E o Los Angeles Times e os jornais começaram a dizer assim, ai Jesus, que a gente mereça esse título um dia. Loucos na rua Azusa.
Ai. Mas você não é digno disso assim da noite pro dia, não. Com essa cara de normal que você está aqui. Você acha que a gente merece esse título assim de bobeira, de graça? Porque vem num culto 9 horas da noite. Nós ainda vamos ter que comer muita batata para provar para o Filho de Deus que a nossa loucura não é temporária. Para provar para Jesus que a gente não está aqui só porque é uma igreja legal que está transmitindo pela internet, pela TV. Nós ainda temos muito que caminhar para a gente merecer o título de alguém que perdeu o juízo pelo Filho de Deus. Mas os caras lá perderam. Ficaram loucos. A história conta que milhares de pessoas iam para o culto. E assim, os pastores ficaram com raiva, mas as outras igrejas não davam alimento espiritual. Eu vou te dizer uma coisa, olha, a gente não pode culpar ninguém. Quando não tem, uma frase que eu aprendi, o que mantém o boi no pasto não é a cerca, é o capim. Então, não adianta prender pessoas. Onde tiver um mover do Espírito Santo, as pessoas vão. Por quê? Porque estão cansadas de cerca. Elas não querem cerca, elas querem o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, você quer o poder de Deus? Então onde tiver esse poder, eu vou. Mas os pastores da época não gostaram e começaram a criticar o William. Sabe o que ele fez? Ele cantou a música assim: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Começou a cantar isso e deu uma banana para o povo. Quando você se encher do Espírito Santo, um dos maiores sinais é que o povo vai deitar a borracha em você. E é muito ruim, porque se quem batesse em nós fosse gente não cristã, ai, era tão gostoso. Né? Uma tortura do muçulmano, que coisa linda. Mas não é. Sabe quem vai criticar? É o crente vazio. Porque quando ele olha para você, ele vê em você tudo que ele já deveria ter e não tem, porque ele é um panaca. Por que eles mataram Jesus? Sabe por que mataram Jesus? Era tanta graça, tanta vida que tinha nele, que os fariseus falaram assim: então, duas opções, ou a gente mata esse homem, ou a gente fica igual a ele. É muito mais fácil matar. Então mataram ele. As pessoas iam para o culto na Rua Azusa. Quando chegava a 4 quarteirões, 3, não conseguiam mais andar. Milhares de pessoas ficaram 6 meses sem conseguir chegar no prédio. A mulher crente ia para o culto. Quando voltava em casa, o marido falava: como é que foi o culto? Ô meu bem, foi maravilhoso. O que o pastor falou? É o 8º culto que eu vou e eu não consigo chegar. Então quem ministrou na sua vida? Um meio-fio. Se eu tivesse 50 horas, eu ficava aqui 50 horas falando do que aconteceu na Rua Azusa. Vou te dar um resultado só desse avivamento, que aconteceu há 100 e poucos anos atrás. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo hoje se intitulam pentecostais, fruto daquilo que aconteceu lá atrás. Você quer ver uma igreja que surgiu dali? Vou falar uma. É uma igreja que todos nós aqui devemos muito a ela, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus surgiu ali na Rua Azusa. Um irmão maluco saiu lá de Los Angeles, veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, orou com a irmã Celina de Albuquerque. Irmã Celina de Albuquerque era sapatinho de fogo, endoidou o cabeção e começou a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Nós temos 2 opções nessa noite. Ou você vai para casa e escreve Rua Azusa e fica navegando no Google, lendo todos os detalhes da história e dizendo: ai, que gostoso. Diga comigo assim: quem vive de passado é museu. Ou você vive de saudosismo, e Eclesiastes capítulo 7 diz assim: